Então vamos lá. Se vocês perceberam, a gente está fazendo como se fosse uma sequência de estudos falando especificamente sobre cura divina, para chegar no ápice do entendimento da revelação, onde a gente vai aprender, pelo menos, a visualizar como andar na saúde divina, que é o que muitas pessoas, muitos cristãos ainda não entenderam. E andar nisso não se trata no sentido de ter a autoridade disso, mas se trata no sentido de entender o que Jesus fez, o porquê ele fez e o que ele depositou dentro de nós. Então, andar em saúde divina, um dos princípios tem a ver com a nossa identidade nele. Se tem a ver com a nossa identidade nele, não tem a ver com a nossa performance, com o nosso jejum e o quanto a gente pede, mas tem a ver com a revelação que a gente vai abrindo e abrindo através do entendimento das Escrituras, onde a gente vai recebendo essa revelação. Então, para esse caminho que a gente está traçando, a gente está falando um pouco sobre autoridade, um pouco sobre identidade, falando como é que a gente está, como é que é conhecido no reino. E hoje a gente vai falar sobre também cura divina e sobre a vontade de Deus. Então, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui inicial, porque essa pergunta é muito importante e tem muitos grupos de cristãos, independente de onde é que eles são, que tem essa dúvida. Qual seria a dúvida? É sempre a vontade de Deus curar? Muitas pessoas elas ficam com essa dúvida e até criam debates sobre essa dúvida. E muitos debates que acontecem muitas vezes vêm através de experiências negativas que as pessoas tiveram ao ministrar o doente, elas mesmas no caso, ou de alguém que não teve resultados adequados, como Jesus falou que a gente teria, e aí eles começaram a criar situações, doutrinas, ensinos do porquê que não acontece, colocando em xeque a vontade de Deus revelada através da pessoa de Jesus. Então, aqui a gente aprende um princípio muito legal. Tudo que contradiz o caráter de Deus em Jesus, a gente já sabe que a gente tem que olhar de uma maneira diferente, porque tudo aquilo que contradiz o caráter de Deus naquilo que foi revelado já demonstra que não tem segurança doutrinária. E quando eu digo segurança doutrinária, eu falo de Bíblia e não de dogmas de instituições, nos seus estatutos, daquilo que eles definem, mas eu falo de Bíblia pura, Bíblia sendo revelada através da pessoa de Jesus, como Jesus sendo a chave hermenêutica de interpretação de qualquer texto bíblico, porque a Bíblia aponta para Jesus. Cada personagem é demonstrado em Jesus, entende? É isso que a gente vê. E tem um cara aí especificamente que fala bastante sobre isso, que é o Céu Fernandes. Recomendo muito. Então vamos lá. O que a gente vai. Então, já dado ao cheque da pergunta, é sempre a vontade de Deus curar? Essa pergunta vai ficar no ar. E conforme a gente vai vendo os textos bíblicos, os próprios textos bíblicos vão responder essa pergunta para a gente, para tirar qualquer margem de dúvida aqui. Então, olha só. Se a gente pegar primeiro lá o texto de João 10:10 e vem a seguinte pergunta: o que é a vontade de Deus? Muitas pessoas podem falar, eu acho que eu acho que Deus quer que eu prospere, eu acho que Deus quer que eu ache uma pessoa legal, eu acho que Deus quer fazer isso, eu acho que Deus quer fazer aquele outro. Muitas pessoas colocam isso em xeque, não sabendo o que é a vontade de Deus. A forma mais segura de conhecer a vontade de Deus é o quê? É olhar para a palavra dele, que revela a ele. Entende? Então vamos lá. João 10:10 mostra uma coisa muito interessante. Olha só. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem que é esse ladrão? Esse ladrão a gente sabe que é o diabo, Satanás. É uma figura do diabo aqui. Então esse ladrão, o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Ele rouba suas finanças, ele destrói a sua vida e ele quer te matar através de doenças ou te matar no seu emocional. Aí olha só o que que Jesus veio falar. Em seguida, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Esse texto estava mostrando qual que é a vontade de Deus aqui, que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele revela o caráter do diabo, o caráter do maligno, mostra que esse caráter não, e a nossa experiência quando tem roubação, matança e destruição, mostra que não é a vontade de Deus isso. Já fica de maneira muito clara. E quem revela isso, quem reflete isso é o diabo. Agora, o que reflete Jesus? Vida e vida em abundância. A pergunta que eu faço é: quando que ele deu vida e vida em abundância? A resposta foi na cruz do Calvário.
quando lá na cruz do Calvário ele cumpriu o plano eterno de Deus, que estava lá na mente de Deus, para a gente voltar a ser um com Deus, a voltar a ser uma unidade com Deus no nosso espírito. Então, esse plano foi revelado em Cristo Jesus e se cumprido em Cristo Jesus. Então, quando a gente recebe Jesus, se cumpre a oração de João 17, quando Jesus fala que ele e o Pai eram um e que ele queria que nós fôssemos um com ele, assim como o Pai e ele eram um. Então, se cumpre isso na nossa vida, ou melhor dizendo, os efeitos disso se cumprem na nossa vida quando nós recebemos ele como nosso Senhor e Salvador, crendo com o nosso coração e confessando com a nossa boca. Então, a partir desse momento, vocês recebem essa vida e essa vida em abundância, porque novamente nós fomos conectados com a fonte de toda a vida, que é o próprio Deus. Então, nós temos vida dentro de nós. Então, quando você ministra a cura, por exemplo, ou quando você quer andar em saúde divina, o que que acontece? Você tem que entender que a vida que tu precisa já está dentro de você. Aonde? No seu espírito que nasceu de novo, que é o que quando você ministra alguém, você libera vida para aquela pessoa. Qual é a vida? É a sua vida? Não. É a vida de Deus que habita em você por meio do Espírito Santo. Você estende a mão, essa vida flui do seu espírito, passa pelo seu corpo e essa vida é depositada no corpo doente daquela pessoa. E para você andar em saúde divina nisso também é o mesmo princípio. Você entende, uau, eu tenho vida. Então essa mesma vida que eu tenho em mim é o que alcança outras pessoas para elas receberem o que o meu Senhor fez. Essa mesma vida que está em mim agora passa a fluir do meu corpo físico quando eu olho para ela e reconheço ela na minha vida. Então é assim que é um dos princípios para começar a andar nisso. Então vamos lá. Qual que é a vontade de Deus nisso? Eu já citei uma, mas dizendo de maneira bem breve a vontade de Deus aqui é que todos tenham essa vida. Qual é a vida? Essa conexão, essa unidade com Ele. Porque ter essa união com Ele é ter vida abundante. E a gente tem vida abundante. E essa vida abundante, ela é refletida em todas as áreas das nossas vidas. Ah, mas irmão Fábio, por que que não acontece na área específica X ou na área específica Y? Se todas as promessas de Deus têm o sim, tem o amém nele, como o apóstolo Paulo escreve, muito simples. Conforme você começa a visualizar o que ele te entregou, recebendo dessa palavra, aprendendo a concordar com ele, de fato você vai perceber algo muito interessante. Você vai começar a visualizar, aquilo vai gerar uma imagem e você vai olhar para ele e dizer: uau, você me deu isso? É, eu te dei. É sério que isso é meu? É sério. Recebe. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento para saber tudo sobre isso, pai. Não importa. Você já está visualizando. Isso já é o princípio, é o início para você começar a receber e desfrutar. E aí você vai crescendo nisso. O segundo texto que a gente vai ver aqui é o texto de 1 João 3,8, que ele fala o seguinte: quem pratica pecado é do diabo. Ele está dizendo que a pessoa que pratica pecado é do diabo. Entenda? Por quê? Porque anteriormente todos nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. A nossa natureza, por causa de Adão, era uma natureza propícia ao pecado, como eu já falei lá no início. E a nós recebemos uma nova natureza, que é um novo tipo de ser humano, que é chamado de igreja. Quando? Quando Jesus naquela cruz falou está consumado, e vocês pegam lá no texto dos evangelhos, aonde o soldado furou aqui as costelas de Jesus e saiu água e sangue. E ali estava mostrando o novo nascimento, a nova aliança, nascendo naquele momento. A igreja estava sendo gerada ali. Essa igreja foi gerada trazendo uma figura quando lá no jardim, se vocês recordam, quando Deus fez Adão cair num sono profundo e ele removeu uma costela dele, costela, lembra disso, e fez a Eva, a mulher. Então, dessa mesma forma, se você olhar as prefigurações, você vai ver que ao fazer isso aqui, está nascendo a igreja ali, e você estava incluso ali também. Então, vamos lá. Porque o diabo peca desde o princípio. E aí, o que ele fala aqui? Para isto, para quê? Vamos lá. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir o quê? As obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que que é a obra do diabo?
Aqui no texto de João 10:10 ele especifica tudo que envolve matança, roubo e destruição é obra do diabo. O que também é obra do diabo? Pecado. Pecado é obra do diabo. Natureza de pecado é obra dele. Por quê? Por causa da queda de Adão. Então, o que que Jesus veio fazer? Desfazer a natureza do pecado, dando uma nova natureza. O texto fica mais claro conforme a gente vai entendendo o plano eterno de Deus desde Gênesis, ali olhando lá no tempo eterno, na eternidade, quando a gente olha o que Deus já falava sobre Jesus. Então, o que que Jesus veio fazer? Desfazer essa obra do diabo. Qual é a obra do diabo? Primeiramente, a natureza do pecado. Como é que ele desfez? Na cruz do Calvário. Como que isso se cumpriu? Novo nascimento. Então, essa obra do diabo foi desfeita através do novo nascimento. Então, esse novo nascimento que nós temos hoje em Cristo Jesus ocorre no nosso espírito humano, onde a gente tem vida e vida em abundância. E essa vida, vida em abundância, logo, quando a gente acessa esse conhecimento, a gente começa a visualizar e a nossa mente é transformada de glória em glória na revelação de quem Jesus é. Sabe o que acontece? Automaticamente, nessa visualização que você já tem, se posicionando nessa visualização, você vai começar a desfrutar disso na sua vida, nessa área especificamente. Ah, mas Fábio não manifestou na plenitude. Glória a Deus, nem todo mundo manifestou todas as coisas na plenitude. Todo mundo está crescendo e está desenvolvendo alguma área específica. Por isso que a gente tem que parar de andar da maneira que a gente sente. Hoje tem um grande problema na igreja de maneira geral, que não é de hoje, que eles se movem muito pelo que eles sentem nos seus sentimentos e emoções, no seu corpo físico. E a Bíblia fala para a gente andar por fé ou em fé. E andar em fé é andar na palavra dele. E andar na palavra dele é um lugar acima do seu sentimento, da nossa emoção. Então a gente é chamado a andar nesse local. Aí ele fala o seguinte: que a vontade de Deus deve ser que as obras do diabo sejam destruídas. E essa é a vontade de Deus de maneira clara. Como é que ele destrói? Ele já destruiu lá no Calvário essa obra do diabo chamada natureza pecaminosa. Ele já totalmente aniquilou isso. Literalmente foi aniquilada. Então, quando essa pessoa, seja eu, seja você, ou seja qualquer outra pessoa, recebe Jesus, ela está recebendo dos efeitos daquilo que ele já estabeleceu. Por isso que essa pessoa já é mais do que vencedora. E aí, quando o Pai olha para nós, sabe o que que acontece? Ele vê Jesus em nós. Porque a gente foi revestido de Cristo. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24. Para a gente se revestir do novo homem. Se revestir do novo homem é se revestir de Cristo. Ou seja, como pegando uma prefiguração de imagem, todo mundo sabe lá de Esaú e Jacó, aonde Jacó se vestiu de Esaú pela sua pele e ele foi abençoado. E quem que eram os Jacó? Os Jacó eram os gentios. Quem que eram os gentios? Tudo nós aqui que não era descendência de Abraão sanguínea. Então, todos os Jacó, que são os gentios, foram também abençoados quando Esaú, quando ele se vestiu como Esaú. Então, Cristo se vestiu do pecado para que a gente fosse abençoado. Por isso que quando a gente olha para Jesus, quando o Pai olha para Jesus, Pai, ele não vê a gente, ele vê Cristo em nós, ele vê o que ele fez. Isso é muito profundo e poderoso quando você entende. Isso é top demais. Aí olha só, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Aqui você pode repetir assim: como Deus me ungiu com o Espírito Santo e com poder, porque você também foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem. O que que é andar fazendo bem segundo Atos 10:38? Curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso que Jesus fazia. Por isso que a gente via Jesus libertando pessoas de lepra, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, curando os coxos, dando vista aos cegos. A gente vê Jesus fazendo todas essas coisas e anunciando o evangelho do reino. Qual que é o evangelho do reino? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento aqui é: mudem a cabeça de vocês. Chegou agora o ensino do reino, em outras palavras. Então, nesse sentido, fazer o bem ou desfazer a obra do diabo é curar as pessoas enfermas ou doentes, expulsar os demônios delas,
conduzir elas a Jesus, para que a natureza do pecado seja quebrada através da revelação de quem Jesus é. E elas recebendo isso, ela nasce de novo e recebe essa nova natureza. Então vamos lá. Qual que é a vontade de Deus até aqui em Atos 10:38? Então, se a vontade de Deus deve ser essa, se Deus está com alguém e essa pessoa deveria ser ungida com o Espírito Santo, e a gente é, e com poder, e deveria fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Então vocês têm a própria autorização de Deus para ir fazer o bem. E o que é fazer o bem? É curar todos os oprimidos do diabo. Porque Deus já é com vocês, porque Ele habita em vocês. Então, quando ele fala, por ele habitar em vocês, vocês já têm tudo isso através de Jesus. Amém? Não pelo só performance. Quando eu digo performance, eu tenho que começar a fazer isso para poder ver se eu recebo mais unção para poder ministrar. Não. Você já começa isso a partir da sua identidade em Cristo Jesus. Começando a partir de sua identidade em Cristo Jesus, pelo que ele fez por nós, isso se torna algo natural que ocorre através do novo nascimento. Então, fazer o bem é curar todos os oprimidos do diabo. E opressão também não é somente doença ou enfermidade ou o demônio no corpo da pessoa. Opressão pode ser aquele peso que a pessoa sente nos ombros, pode ser a pessoa ainda aprisionada na natureza do pecado e assim por diante. Aí ele fala lá no texto de 3 João 1:2 que diz: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha só que legal. Assim como vai bem a sua alma. Perceba isso. Aqui ele não falou do espírito, ele falou alma. Então, olha só isso que legal. Então, a vontade de Deus aqui é que sejamos prósperos e que tenhamos saúde, assim como nossa alma prospera. A nossa alma é a parte do nosso entendimento. Por isso que as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa mentalidade precisam ser alinhados com a verdade de Deus. Não é a gente querer que Deus concorde conosco, não. É nós aprendermos a concordar com Deus naquilo que Ele já determinou em Sua palavra, através de Jesus, naquilo que Ele já falou como Sua vontade. É aprender a transformar a nossa mente olhando para isso e não olhando para a circunstância. A circunstância sempre vai falar o oposto, mas a palavra de Deus, ela sempre vai falar algo além das circunstâncias. Então, o que é confiável? A circunstância ou a palavra de Deus? Eu acredito que é a palavra de Deus. Se eu acredito que é a palavra de Deus, logo então, a minha primeira resposta deveria ser a palavra de Deus, não por performance, porque é a verdade da minha vida. Se a palavra de Deus é a verdade da minha vida, a primeira resposta sempre será a palavra de Deus. Sempre, unânime, em todas as áreas. Deu uma dor no joelho, curado, curado, curado. Deu uma dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Enquanto ainda não for automático e natural, isso demonstra que nós precisamos crescer e nos desenvolver mais naquilo que a gente diz que crer. Amém? Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Mateus 6, do 9 ao 10, que diz: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Olha o que ele fala agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, qual que é a vontade no céu? No céu tem doença? No céu tem pobreza? No céu tem enfermidade? No céu tem intriga? Não. Qual que deve ser a vontade na terra? Exatamente qual que é a vontade que já está estabelecida no céu. Por isso que nós, quando oramos pelas pessoas, quando oramos por regiões e assim ou pela nossa própria vida, nós estabelecemos a vontade de Deus na nossa própria vida, porque lá no céu é assim, e o céu hoje habita em você através do Espírito Santo, a realidade do céu já está em você, em mim e em você. Tu já tem tudo que tu precisa, então você estabelece isso no seu natural. E nesse estabelecimento acontece através da transformação do entendimento. Quanto mais o seu entendimento foi transformado, mais as coisas se inclinam na sua vida, independente de que área que for. Por isso que algumas coisas podem demorar, porque depende da luz que a gente tem sobre aquele luz de revelação sobre aquele assunto e o quanto daquele assunto foi realmente transformado na nossa alma. Por isso que os cristãos, de maneira geral, eles devem aprender a não andar mais baseado em suas emoções.
eles devem validar se as suas emoções, elas vão refletir e glorificar Jesus ou não. Se não refletir e glorificar Jesus, essa é uma emoção que precisa passar pelo crivo da palavra e ser transformada da maneira que você está olhando aquilo lá. E parar de ficar culpando fulano, beltrano e ciclano nas coisas e olhar exatamente aquilo que a sua emoção está falando naquele momento e transformar a tua emoção de acordo com a vontade de Deus, que é a palavra dele. Porque nessa área, meus irmãos, o que que acontece? Tem muitos cristãos que ainda estão crescendo no entendimento e eles utilizam de medo, discurso de medo, para tentar dominar as pessoas num discurso emotivo e emocional. Isso é um grande problema. Por exemplo, você está andando e você está com dúvida, e a pessoa fala: cuidado, Deus vai pesar a mão. Aí as pessoas começam a dominar as pessoas baseadas em sentimentos porque elas estão confusas, porque não conhecem a vontade de Deus. Muitos até são sinceros, isso é muito bom, mas muitos não conhecem de fato a vontade de Deus. E por não conhecer a vontade de Deus, elas ficam confusas nos seus emoções e sentimentos. E aí a pessoa interpreta a outra baseada no que acontece no seu sentimento. Só que a gente não é sentimento, a gente foi chamado para andar no Espírito, e andar no Espírito é andar na palavra de Deus. E andar nos sentimentos e emoções é uma forma de andar na carne. E andar na carne nunca vai caminhar bem. Andar na carne vai gerar morte e destruição. Por isso que a gente é chamado a andar no Espírito. E andar no Espírito é andar na palavra de Deus, subjugando as obras da carne, sejam elas emoções, sentimentos distorcidos. E essa subjugação acontece através do nosso entendimento da palavra, aonde a nossa mente é transformada através disso. É dessa forma que a gente começa a andar na palavra de Deus ou no Espírito, em todas as áreas da nossa vida. E então, o fruto do Espírito que já está dentro de nós, ele vai se manifestar naturalmente. Você não vai precisar forçar a manifestação através da sua performance. Ele vai manifestar naturalmente porque ele já está em você. E se ele já está em você, como está através de Jesus, isso vai se manifestar na medida que nós inclinamos o nosso entendimento para aquilo. Então, cada um está no processo da vida. Repita comigo aí na sua casa. Eu estou num processo. Qual é esse processo? Conhecer Jesus como ele é. E Jesus é a expressão exata de Deus. E qual é o segundo processo? Eu estou no processo de transformação da minha mente. E essa transformação da minha mente, ela demanda tempo. E quando eu digo tempo, é intimidade com ele, que é diferente de comunhão. Comunhão é algo posicional que você já está através da sua unidade com Jesus, assim como eu. Mas transformação da mente envolve relacionamento e intimidade. É conversar com Deus, bater papo com Ele, sentar com Ele, se aconselhar com Ele, ver o que Ele diz, abrir a mentalidade para ouvir o ensino dele e aprender a concordar com Ele e se inclinar naquilo que está escrito, sempre. Amém? Então vamos lá. Aí ele fala o seguinte em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Cumpridor está falando daquele que pratica naturalmente. Enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se a gente não atua de maneira natural em quem a gente é na nossa identidade através de Jesus, o que, que vai acontecer conosco? A gente só vai ouvir a palavra e a gente vai enganar nós mesmos. Por quê? Porque a gente está ouvindo algo que é para transformar a nossa vida. E a gente está jogando muitas vezes na responsabilidade de Deus aquilo que Ele falou para a gente fazer como cooperador ativo com Ele. Que é, pô, filho, eu te chamei, eu já te dei o novo nascimento, já te dei a capacidade de você transformar as coisas, te dei autoridade, te dei um nome, tô te dando instrução. O que tu precisa fazer é aprender, é visualizar isso, receber isso e se inclinar para isso gradualmente, e a sua alma será transformada e o resto através por causa de mim, que sou eu que efetuo isso. Quando você se inclina nisso, automaticamente as coisas começam a mudar na sua própria vida. Então é assim que você se torna cumpridor da palavra. Quando você olha isso e você decide se inclinar a fazer isso. Então, muitas vezes, muitas pessoas só ouvem a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus quando você não faz nada, cara, você só se torna um ouvinte, porque tu tá ouvindo ela, mas o que que eu tô fazendo com aquilo que eu tô ouvindo? Eu tô ponderando, eu tô concordando com Deus, ou eu tô refletindo somente olhando o que fizeram ou o que não fizeram comigo?
Isso é uma grande pergunta que a gente tem que fazer, porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, e quando eles ouvem a palavra de Deus, sabe o que acontece? Eles falam, fulano deveria ouvir isso, mas na verdade, fulano deveria ouvir isso porque isso aqui vai fazer ele mudar, ou vai fazer ela mudar, e não é assim. Quem muda é o Espírito Santo em cooperação com a própria pessoa quando se inclina a conhecer Jesus, se inclina a conhecer o que Deus quer estar mostrando nas Escrituras. É assim que a gente muda. Então vamos lá. Daí fica aquela pergunta que eu deixei no ar: é sempre a vontade de Deus curar? A resposta é sim, sempre. Da parte de Deus, ele quer curar todo mundo e ele já curou através de Jesus. Então, por que que aquelas pessoas então são curadas naquele momento quando a gente impõe as mãos? O que essas pessoas estão recebendo é os efeitos daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, quando ele pagou o preço pela natureza que a gente era, que tinha antes, pela nova, nos dando uma nova natureza, quando ele pagou o preço lá nas pisaduras de doenças e enfermidades que foram colocadas no corpo dele, para que a gente tivesse saúde. Então essa pessoa está recebendo dos efeitos de algo que aconteceu há 2.000 anos atrás no tempo cronológico. Por isso que toda cura já é passado, não é presente. Já é passado de algo que já aconteceu através de Jesus e que já está totalmente resolvido no tempo eterno e no tempo cronológico. Então essa pessoa só recebe desse efeito quando chega alguém, filho de Deus, eu não vou falar nem cristão, um homem de Deus, filho ou filha de Deus, que entendeu essas verdades, recebeu essas verdades e decidiu agir nelas. Essa pessoa, quando encontra um filho de Deus, uma filha de Deus nisso daqui, ela recebe desse efeito. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O que é vontade de Deus aqui no texto de Mateus, capítulo 22, do versículo 35 ao 40? Olha que legal. E um deles, para, es- o doutor da lei, para experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Perceba, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Então vamos lá. Por que que ele falou o primeiro grande mandamento, que amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento? E logo em seguida ele linkou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Quem que habita em você agora na nova aliança? O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. O próprio, entende? Então, quem habita em você é o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo? E a obra de Jesus, ele demonstra algo muito bacana, que ele incluiu todos, mesmo que todos ainda não tenham recebido, todos na mente de Deus foram em Cristo Jesus chamados para serem salvos, para andar nessa nova vida. Então, quando você aprende a amar Jesus nesse sentido, entendendo que ele te deu essa nova vida, você tem a capacidade dele em você para amar o próximo, porque você está amando a vida que ele te deu. Então, você amando essa vida que ele te deu, você consegue amar ele, você consegue literalmente entregar tudo para ele, e você consegue inclusive sujeitar o seu entendimento para ele também. Fazendo isso, você ama o seu próximo como a si mesmo, dessa forma prática. Então, essa é a vontade de Deus. Amém? A segunda aqui, Mateus 7,12, que diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aí entra uma pergunta para a gente meditar. Se nós tiver, se você ou eu estivesse doente e alguém, seja independente de qualquer pessoa, tivesse o poder de cura de Deus em sua vida e pudesse ministrar em você, você gostaria que ele viesse a você ministrar em você? A minha resposta é sim. Se eu tivesse doente e eu não conhecesse nada e eu visse alguém que ministra e falasse, uau, eu posso ser curado, Deus pode me curar através da vida daquele cara ou daquela mulher, eu ia procurar essa pessoa para ver o que para receber isso. Pelo menos essa seria a minha resposta. Então, qualquer pessoa que de fato consegue responder de maneira honesta isso, ela já tem o comissionamento para ministrar cura. Por quê? Porque você mesmo não gosta de ficar doente. Se você não gosta de ficar doente,
Logo, você não vai gostar que as pessoas que estão à sua volta ou ao seu redor, mesmo que você não as conheça, não gosta, não quer, não vai querer que elas fiquem doentes. Então, o que que você vai fazer? Você vai quebrar essa obra do diabo na vida delas, através do poder de Deus. E isso só acontece através da união que você tem em Cristo Jesus. Lembrando sempre disso. Não é, não é pela sua performance, mas é somente pela união que vocês têm em Cristo Jesus que essas coisas acontecem. Amém? Nessa resposta honesta, você pode sair por aí e ministrar cura. Não tenha medo, Jesus está com vocês 24 horas por dia, 7 dias na semana. E ele quer, através de vocês, alcançar pessoas. Então, quando você vai, o Espírito de Deus se move contigo. Amém? Amém. Vamos para cima. O que é cura divina? Hoje a gente vai definir o que é cura divina. Isso é muito legal. Mas para poder definir o que é cura divina, a gente precisa dizer o que não é cura divina primeiro, porque para não gerar confusão interpretativa. Então, o que não é cura divina? Olha só, cura divina não é Deus orientando as mãos do médico. Por mais que a medicina é legal e ajuda bastante, a gente está vendo aí. Cura divina não tem a ver com Deus lá, com os aparelhos médicos, conduzindo as mãos do médico. Isso não é cura divina. Cura divina também não está ligada a exercício, dieta ou nutrição. Não está ligada a isso, tá bom? Cura divina não garante imortalidade. Entenda isso, não garante imortalidade. Então, todas as pessoas que foram curadas em algum período da vida, logo depois morreram de novo. Até inclusive aquelas que Jesus ressuscitou como Lázaro, novamente depois de alguns anos aí, não sabemos quanto que foi, voltou a morrer no sentido terreno. Então, cura divina também não é imunidade, embora a imunidade seja prometida aos cristãos. Ela não é isso. Então, o que que é cura divina? Agora a gente vai definir. Cura divina é o poder de Deus trabalhando no corpo de uma pessoa para remover uma enfermidade ou doença, ou para reparar a parte do corpo humano que foi afetada por uma enfermidade, doença ou influência demoníaca. Repetindo, cura divina é o poder de Deus trabalhando no corpo humano dessa pessoa para remover uma enfermidade ou uma doença, ou para reparar a parte do corpo humano que foi afetado por uma enfermidade, doença ou uma influência demoníaca. Então, a cura divina consiste nisso, é para reparar a parte de um corpo que foi danificado, seja por uma doença, uma enfermidade ou algo relacionado a alguma ação demoníaca que aconteceu na vida daquela pessoa. Amém? Isso é cura divina. E isso é uma interferência direta do o poder de Deus interferindo diretamente no corpo físico da pessoa. Amém? Quando pessoas nascem sem olhos, por exemplo, a gente já viu alguns relatos, como do T.L. Osborne, que a esposa dele foi orar por uma ressurreição num culto, isso está num dos livros dele, e aí a criança, que era um bebezinho, ele estava coberta, ela orou, Jesus ressuscitou a criança através da vida dela. O que que aconteceu quando a mãe tirou o lençol, o lenço sobre o corpo, e a criança se mexendo, a mãe começou a glorificar a Deus. Aí todo mundo ficou feliz porque a criança tinha ressuscitado, mas era uma glorificação a Deus tão grande, porque a pessoa falou: Não, não, vocês não estão entendendo. Além disso, Deus colocou dois olhos nele, porque ela não tinha olhos. Isso está num dos livros do evangelista T.L. Osborne. Algo tremendo que Deus fez ali. Amém? Então vamos lá. E fica a pergunta: e a soberania de Deus nisso tudo? Se a cura divina é isso, onde entra a soberania de Deus, como algumas linhas e alguns irmãos tentam de certa forma utilizar? Então vamos lá. Respondendo essa pergunta: a cura divina não afeta ou interfere na soberania de Deus. Isso é muito importante vocês entenderem. Na verdade, a cura divina, ela estabelece a soberania de Deus sobre quem? Sobre o ladrão, que é o diabo. O diabo é quem mata, rouba e destrói. Então, quando uma pessoa é curada, ali está demonstrando a soberania de Deus sobre a obra do diabo, mostrando que ele é superior, sempre. Então, isso aqui, ela endossa a soberania de Deus sobre as obras do diabo. É isso que muitas pessoas não entendem. Então, quando uma pessoa recebe a ministração e aquela pessoa é curada, naquele momento, além de ela receber dos efeitos do que Jesus fez, ali está mostrando diretamente, de maneira literal,
que Deus é superior àquilo. E está expondo a vergonha à obra do diabo, está fazendo aquilo lá sair fora. Então vamos lá. Como é que a gente sabe disso? João 10:10, como a gente leu lá atrás. Quando o inimigo ele entra, seja para matar, roubar e destruir, seja através de sonhos, sentimentos distorcidos ou com doenças e enfermidades, os filhos de Deus, que são os embaixadores de Jesus aqui na terra, eles entram em ação aonde? Ministrando a palavra, que é o evangelho de Jesus, que são as boas notícias, curando os enfermos, expulsando demônios, andando nessa santidade, eles começam a manifestar essas coisas. Então é muito importante entender que você não faz isso pela força do seu braço. Eu vou enfatizar sempre isso, tá? Não é pela força do seu braço, não é pela sua performance. Tudo isso ocorre pelo que Deus fez através de Jesus. E tudo isso ocorre também por essa união que você tem com Ele, porque você partilha essencialmente da mesma vida. Ele te deu isso. Então só ocorre para demonstrar que Deus te deu vida. É um sinal nessa terra para dizer: ó, Deus está com aquela pessoa. Ó, Deus é real, Deus é vivo. Tem uma boa notícia para você, você pode fazer isso também. Ó, o evangelho leva você a nascer de novo. Ouve o que Jesus está dizendo. Ser cristão ou ser filho de Deus não é algo chato, é divertido pra caramba. Você vai como você conhece ele, você dá risada com ele, você vai crescendo nele, você vai sendo corrigido por ele e você vai amando ele cada vez mais, porque você vê o cuidado que ele tem contigo. E nisso vai se tornando um relacionamento top, porque na parte de comunhão você já está numa posição de comunhão com ele, mas na intimidade quando você cresce nisso se torna algo maravilhoso, algo que é indescritível quando você pratica isso. Isso é muito bom. Amém? Então, o que que a gente vai definir agora? Soberania. Definição de soberania. O que que é? Poder supremo à autoridade, autoridade de um estado para governar a si próprio ou outro estado. Uma suprema corte, autoridade independente sobre uma região ou estado, alguém que não tem que prestar contas a outro na administração dos seus negócios. Isso é uma soberania. É a definição grega de soberania, ou hebraica. Dentro disso, você vai lá e desfaz as obras do diabo, repetindo, anunciando o evangelho, que são as boas notícias, falando do plano eterno de Deus que cumpriu através de Jesus, que não é somente de perdoar dos pecados. A gente aprendeu que é isso. Isso é uma característica do plano de Deus. O plano de Deus cumprido em Jesus é trazer essa vida abundante dessa união com Deus através do caminho chamado Cristo Jesus, o Deus encarnado. Amém? Esse é o plano de Deus. E todo ser humano está incluso na mentalidade de Deus, porque Jesus morreu por todos. Mas todos já receberam? A resposta é não. Então precisa de pessoas como nós, seja no nosso dia a dia, no trabalho, na internet, seja onde for, espalhando essas boas notícias, seja por versículos bíblicos, por mensagens bíblicas, seja numa conversa, entende? Espalhando isso justamente para conduzir aquelas pessoas a conhecer aquilo que se estão conhecendo. Que quando você conhece isso, logo você vai querer que todos conheçam, porque você vai estar mostrando para aquela pessoa quem ela é de fato, porque a vida que ela está vivendo agora não é a vida que Deus planejou para ela. A vida que a gente está conhecendo cada vez mais nessa intimidade com Jesus é a vida que Ele planejou para nós. Então, quando você vê tudo isso, você compara as vidas, pô, Ele planejou tudo isso para mim. Olha o que que eu estou vivendo com Ele aqui. E você compara com a vida antiga, logo você vira as costas para a vida antiga e você se inclina cada vez mais para essa nova vida. Amém? Hoje seria isso, deu 40 minutinhos. Eu vou subir o vídeo. Semana que vem a gente continua. Perguntas e respostas podem ser no privado. Deixa eu só parar a gravação aqui.